Chegamos no módulo 4, tá? E no módulo 4 você vai ver algumas opções para a gente trabalhar com imagens. A primeira delas que eu queria comentar com você é o crop. O crop, ele trabalha o quê? Cortando um pedaço da imagem. Ele deixa você trabalhando aí num pedaço específico da imagem. Então, por exemplo, tem um cachorro. Se eu quiser fazer um corte aqui e deixar aparecendo só o olho do cachorro, eu posso, ou qualquer outra área. Então eu abri o cachorro aqui, tá? Você já viu como é que se abre? Eu arrastei pelo mini bridge, você pode ir em File, Open, abrir o cachorro. Essa ferramenta de crop, ela tá bem aqui do lado, ó. Eu tenho esse cara, que é o crop. Quando eu clico, você vai ver que as bordas, deixa eu só dar um Ctrl menos, olha as bordas da minha imagem. As bordas da imagem ficaram toda pontilhada, tá? E aqui nas quinas tem aqui essa setinha, né? E aqui nas partes também das linhas, na vertical e na horizontal, tem esse retangulinho. O que isso aqui quer dizer para mim? Quer dizer que eu posso reajustar esta imagem. Então a primeira coisa que você pode fazer é você clicar, por exemplo, nas laterais, ó, e puxar e ir selecionando uma nova área que você quer. Então posso puxar pela esquerda, posso puxar aqui por cima, posso puxar pela direita, posso puxar por baixo, ó. E aí você tem a opção também de clicar bem aqui no quadradinho, ó, e você move a imagem para aquele quadradinho. Então eu consigo selecionar uma nova área. Eu falo, eu gostei do olho do cachorro, eu vou ignorar o resto e vou deixar só o olhinho aparecendo. Aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, tá? Dar 2 cliques na imagem para finalizar este corte, ou você clica aqui em cima, ó, nessa setinha, como se fosse um OK. Cliquei OK, pronto. Minha nova imagem é essa. Então eu ignorei totalmente o que tinha antes, tá? E acabei de fazer esta nova imagem. Quer voltar? Segura o Ctrl, segura o Alt e aperta Z e ele volta a imagem. Então só de você clicar na ferramenta de crop você tem essas opções aí. Outra coisa bacana também, ó, é que você pode clicar nas pontas, né, nos bicos da imagem. Se eu clicar eu já redimensiono, por exemplo, aqui a altura e o lado esquerdo, tá? Ou eu posso vir embaixo também, ó, e já reajusto o tamanho da imagem, e em cima a mesma coisa aqui do lado direito, e embaixo do lado esquerdo também. Se eu quiser fazer um corte nessa imagem e manter a proporção, ou seja, manter a mesma largura e altura, né, a mesma proporção de largura e altura, eu posso clicar na vértice, clique e segura, segurando Shift no seu teclado, ó. Pode ver que eu não consigo distorcer, eu sempre mantenho a proporção. Então eu posso diminuir um pouco, arrastar aqui onde eu quero, ó, diminuindo mais algumas vezes e posicionando, por exemplo, aqui bem no focinho do cachorro. Feito isso, eu tenho mais uma opção, que é quando eu deixo o cursor aqui do lado de fora, ó, eu posso clicar, o mouse ficou essas setinhas curvadas e eu giro a imagem. O legal dessa ferramenta de crop, ó, é que quando eu rotaciono, ele não deixa sair da parte da imagem, ó. Ele não entra naquela parte branca. O crop sempre fica dentro da imagem. Então posso reajustar como eu quero e apertar aqui para finalizar, ou eu dou Enter no meu teclado. Ó. Pronto, acabei de fazer essa nova opção para o cachorro. Outra coisa bacana é que aqui, ó, nesse botãozinho, quando você está com a ferramenta de crop, você tem aqui, ó, deixa eu ativar de novo, aqui, ó, você tem as opções de como você quer cortar essa imagem. Então você tem algumas opções de cortar 1 por 1, você tem algumas opções também aqui, ó, de cortar 4 por 5, né, em 300 dpi. Você tem as opções de cortar voltado aqui, no caso mais para vídeo, né, 1024x768, ó. Então você tem essas opções desses caras, né, que são opções pré-definições, formatos prontos para você fazer. Se você quiser também, ó, você pode apertar a opção aqui, ó, Clear, e limpar esses caras para fazer um corte sem medidas. E se você clicar nesse cara aqui, ó, aqui embaixo você pode apertar no Crop Preset para criar um formato seu. Mas antes eu queria te mostrar aqui, ó. Aqui eu posso digitar a largura que eu quero, tá? Eu vou digitar um formato de vídeo, tá? 1280 px, que são pixels, e vou clicar aqui, ó, 720 px, que é pixel. Se eu quiser também eu posso colocar algum outro formato, como por exemplo, ó, 15 centímetros, tá? 15 cm por, sei lá, 10 cm. E aqui eu coloco a resolução que eu quero. Então eu vou colocar 300 e aqui eu posso colocar
qual é a medida que eu quero, né? Então eu posso colocar pixels por polegadas, que é in. Eu só vou voltar aqui no caso para 300. Então eu tenho essas opções. Feito isso, ó, eu já tenho, tá, a imagem nesse tamanho. E não é porque eu diminuo esse tamanho que ele perde a medida. A medida sempre vai ser 15 por 10. Não importa o quanto eu mova esse ajuste aqui para cortar. Tá? Finalizou, você dá um Enter, ele cropa nessa medida que você quis. Da mesma forma, né, como quando a gente não tinha uma medida certa, você pode vir aqui, aumentar, diminuir, você pode vir aqui do lado de fora também e rotacionar. A diferença foi que eu usei uma medida aqui pré-definida. Quer cortar? Dá Enter, ele já finaliza esse corte para você. Outra opção que a gente tem também quando a gente trabalha com crop, tá? É esse crop por straighten, que é um crop que, conforme você faz um risco, né, você clica e arrasta sobre a imagem, ele tenta marcar e fazer um crop para você. Outra coisa que eu queria te mostrar antes de mostrar esse straighten aqui, é do lado, ó, você clicando nesse botão, você tem algumas opções do grid. Aí quando você clica na imagem, ó, ele te mostra as opções de, vamos dizer assim, de como vai ficar organizado, né, a visualização aqui para vocês. Então você tem umas opções dos quadradinhos mesmo, uma quantidade bem maior de quadradinhos, você tem diagonais, você tem as opções também de triângulos, são formatos aí usados muito quando as pessoas fazem fotografias com ângulos perfeitos, ou algumas ilustrações e tal, então você pode usar algumas medidas aqui para te ajudar. Eu geralmente fico no primeiro, eu não uso essas opções aí não, tá? Agora eu queria te mostrar essa opção Straighten. Quando eu clico nesse botão aqui, ó, eu tenho a opção agora aqui, quando eu movo o cursor sobre a imagem, sobre clicar, segura, tá vendo? Eu cliquei e segurei, e arrasto. Ele cria para mim essa linha, tá? Numa direção que eu cliquei até a próxima. E quando eu solto, ele tenta ajustar um crop, tá? Com essa medida que eu acabei de fazer. Se você quiser também cancelar um crop que você fez, você pode apertar essa opção aqui, ó. Você clica e ele volta ao normal. Então com essa opção de Straighten, eu posso, por exemplo, puxar aqui, ó, na diagonal e ele tenta reajustar para mim. É uma opção legal, assim, eu sinceramente não uso muito, assim, esse cara é bacana para algumas coisas, né, que você queira fazer, mas com ele você simplesmente clica e arrasta e ele faz uma pré-definição para você, né, daquele crop, reajustando de forma com a parte que você acabou arrastando sobre a imagem. Um outro tipo de crop também que a gente tem é o crop em perspectiva. É o crop, o que ele faz? Ele pega uma imagem que está meio distorcida pela angulação, né, que a foto foi retratada, foi tirada, foi fotografada, e ele tenta deixar de um jeito que fique certinha, fique totalmente de frente para você. Para mudar esse cara, ó, você tem a opção aqui do crop, onde você clica e seleciona, você pode clicar e segurar e você tem aqui, ó, Perspective Crop Tool, que é a opção de perspectiva, tá? Quando você faz isso, ó, eu estou usando a imagem aqui que tem aí nos arquivos para você, perspectiva.jpg. E eu posso fazer uma seleção aqui, ó. Eu vou clicar e arrastar na minha tela e vou selecionar qualquer um dos quadros. Selecionei. Só que você vai ver que a seleção que eu fiz está bem quadradinha, bem certinha. E aqui a angulação do quadro não está correta. Então eu posso clicar aqui, ó, nesses pontos que eu acabei de fazer o crop, ó, clique e arrasta e posiciona de uma forma que fique no formato deste quadro na parede, ó. Vou selecionar todos, ó, selecionei, ajustei mais ou menos do jeito que eu acho que tá bacana. Deixa eu ver se tá bom. Aqui não tem luz suficiente, né? Mas tudo bem, ó, deixei aqui, bacana, selecionei. O que eu vou fazer? Vou apertar aqui agora para finalizar. Ó que legal. Ele cropa para mim a imagem, ó, e deixa ela, né, de frente certinho. Aqui tem uma angulação, mas quando eu venho e faço o crop, ela fica totalmente retinha para mim. Outra coisa também é que quando eu seleciono esse crop em perspectiva, eu posso escolher um formato aqui. Eu não preciso simplesmente fazer qualquer crop. Eu posso dizer, por exemplo, que eu quero cortar de 10 centímetros para 10 centímetros, né, por 300 dpi. Então aqui em cima, ó, eu coloquei 10 centímetros, tipo largura, né, 10 de largura, 10 de altura e resolução em 300. Aí agora sim eu vou vir aqui e selecionar um quadro. Ó. Faço a seleção, selecionei. E agora eu clico aqui nas pontas e ajusto para ele se encaixar naquele formato do que eu estou fazendo. Finalizei, posso dar Enter ou posso clicar aqui, ó,
nessa opção de checado. Pronto, ele deixa o quadrinho de frente. Essa é a opção de crop em perspectiva. Resolve muitos problemas às vezes, né? Às vezes você querer distorcer essa imagem e deixar ela de frente de uma outra forma pode demorar muito. Então, crop em perspectiva é sensacional para esse tipo de coisa. Outra coisa que eu queria te mostrar é o Free Transform Tool. Eu não lembro se é Tool no final, eu mexo com ela há tanto tempo que não sei nem o nome direito. Mas é uma ferramenta de distorção, é com ela que eu consigo rotacionar, é com ela que eu consigo aumentar uma imagem ou diminuir. Então, primeiro de tudo, eu vou arrastar uma imagem aqui para a tela, tá? Do Mini Bridge. Eu vou colocar aqui esta imagem mesmo do carro, tá? O nome dela é Seleção Pen Tool. E aí o que acontece? Eu vou tentar ativar esse cara. Para ativar essa transformação livre, eu venho em Edit, tá? E eu tenho a opção aqui, ó, Free Transform, que quando eu tento clicar, não dá. E por que não dá? Porque eu tenho que pegar essa imagem e transformar ela em não background, né? Quando eu jogo uma imagem no Photoshop, ela é um background, ou seja, ela é uma imagem parada, eu não consigo trabalhar com ela ainda. Então eu tenho que transformar ela numa camada livre. Para fazer isso, eu vou clicar em cima de background com o botão da direita e eu vou colocar a primeira opção, Layer from Background. Cliquei. Ele vai falar para mim, beleza, qual é o nome que você quer que essa imagem tenha agora? Eu vou colocar carro mesmo, você não precisa colocar nada, tá? Só para você ter uma ideia. Eu tenho algumas opções de Color, Mode e Opacity. Eu vou deixar do jeito que tá? O Mode Normal e o Opacity eu vou deixar 100%. Vou dar OK. E aí você vai ver que agora, onde estava escrito Background, está escrito Carro. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso ir lá em Edit, Free Transform. O atalho para esse cara é Ctrl T. Eu vou apertar Ctrl T. Você vai ver que agora, ó, que legal, em volta da minha imagem eu tenho várias linhas com vários quadradinhos e aqui no meio eu tenho uma mira. O que eu posso fazer? Eu posso vir nas laterais, ó, clicar e arrastar e eu já consigo manipular a minha imagem. Só lembrando, em volta da minha imagem, tá? Eu vou ter o mesmo tamanho que eu tinha antes. Aqui, ó, toda essa borda da imagem. A largura e a altura que a imagem tinha vão continuar a mesma. O que eu estou mexendo aqui é na imagem. Então nas laterais eu posso jogar para a esquerda ou direita. É a mesma coisa do crop, basicamente. Puxou do lado esquerdo a massa, puxou do lado direito a massa também. Você tem a possibilidade de puxar em cima e embaixo. Ó. Você tem as opções da lateral, onde eu posso mudar duas propriedades juntas. Não gostou? Você pode apertar esse desenho aqui, ó, para voltar ao que era. Então apertou Ctrl T, você pode fazer a modificação. Se você quiser reduzir o tamanho da imagem, mantendo a proporção, clique e arrasta por um desses bicos aqui, ó, tá? Esquerda em cima, direita em cima, ou direita embaixo, ou esquerda embaixo. E quando você arrasta, segura o Shift. E aí ele mantém a proporção, ou seja, o carro não vai ficar distorcido, ele vai manter exatamente a proporção que era. Tá? Você tem essa possibilidade para trabalhar com Ctrl T. Outra coisa bacana, ó, eu posso clicar aqui, ó, vou dar um Ctrl T, vou diminuir um pouco segurando o Shift. Eu posso clicar aqui, ó, em qualquer área da imagem e arrastar. Quando eu arrasto, eu posiciono esta imagem nesse arquivo aqui, ó. Então eu posiciono, posso deixar na esquerda, na direita, no meio, qualquer lugar que eu queira. E aqui do lado, ó, quando eu deixo o cursor do mouse do lado de fora, eu clico e arrasto, ó, e a minha imagem pode rotacionar. Se eu estiver rotacionando, né, clicando com o botão da esquerda e segurar o Shift no meu teclado, esse carinha vai rotacionar de 15 em 15 graus. Então fica mais fácil para manipular essa imagem. É o jeito como a gente usa para mexer com as imagens em geral. Quando a gente tem montagem, né, um monte de imagem na camada e você quer mexer, o Free Transform resolve bastante coisas nesse sentido. Mais uma coisa bacana também, né, dessa ferramenta aqui, é que aqui nas pontas, ó, você pode segurar o Ctrl. Quando você segura o Ctrl no seu teclado e move, ó, ele distorce essa imagem. Então você começa a ter algumas opções de perspectiva. Você pode mexer em qualquer opção que você tem aí. Da mesma forma que você pode clicar nos biquinhos em volta da imagem, você também pode clicar aqui, ó, deixa eu só dar um ESC para voltar, deixa eu diminuir ela um pouco, dar um Ctrl T, aqui, ó, nas laterais e em cima e embaixo. Quando eu faço isso, ó, ele já move de uma vez só. Então eu posso mover o objeto como eu quero e já dar algumas sensações de perspectiva, tá vendo? Como se fosse uma imagem vindo lá do além que alguém arremessou, né? Então você tem essas opções. Então esse Free Transform, que é o Ctrl T, ele tem todas essas possibilidades. Aumentar e diminuir,
rotacionar e distorcer. Uma outra ferramenta legal que se parece muito com esse Free Transform, tá? É o Content Aware Scale, que é a opção de você aumentar ou diminuir o tamanho dessa imagem, né? Você amassar, você tipo, vamos dizer assim, você amassar ela nas laterais ou em cima e embaixo e você preservar algumas coisas sem que receba essa distorção. Vou mostrar isso aqui para você na raça. Primeiro eu vou vir aqui, ó, no background, eu estou usando a imagem Content Aware Scale. Cliquei no background, com o botão da direita vou vir em Layer from Background, lembra? Transformei a camada, transformei no caso aquela imagem travada, né, que era o background, transformei em camada. Aqui eu tenho duas pessoas muito bonitas aqui na bike, eu nunca vi essas pessoas na minha vida, mas tudo bem. E aí o que acontece? Ó, eu vou lá em Edit e vou colocar a opção Free Transform. Vai ficar em volta aqui essas opções, onde eu posso clicar nas laterais ó, e diminuir. Mas vamos dizer que eu quero deixar essa imagem, né, um pouco mais estreita. Mas eu não quero que aconteça isso aqui com as pessoas. Elas estão ficando amassadas junto com a paisagem. Se você perceber, quando a gente distorce a paisagem, você não tem essa sensação de que amassou. Mas as pessoas, carros e animais e tal, você tem. Então você tem essa opção aqui, ó, Edit, Content Aware Scale. Cliquei nesse cara. Você vê que basicamente em volta é a mesma coisa do Free Transform, né, que a gente estava utilizando. Mas agora quando eu clico aqui na lateral, ó, e arrasto, olha que bacana. Ele está distorcendo a imagem vai ficando menor, mas ele não amassa tanto as pessoas. É lógico que vai chegar um ponto que ele vai distorcer as pessoas, que nem a menina aqui, ela emagreceu, né? Ficou muito doente, emagreceu muito. Mas até certo ponto resolve muita coisa. Outra coisa, enquanto você mexe com essa ferramenta, desculpa, você pode fazer isso para cima e para baixo também, ó. Vou diminuir para cima e para baixo, ele tenta preservar. Outra coisa bacana, enquanto você vem com esse Content Aware, é aqui em cima, ó, essa opção de Protect. Eu posso trocar esse None, desculpa, não é aqui, é do lado aqui, ó. Eu tenho esse carinha. Quando eu clico nesse corpinho, aqui eu estou dizendo para ele assim, olha, proteja os tons de pele. Então quando eu arrasto, ele tenta deixar de um jeito melhor. É lógico que aqui ele já deixou a menina uma vareta logo de cara. Então depende muito. Às vezes quando você coloca proteger os tons de pele, ele deixa melhor, mas às vezes ele pode piorar bastante. Uma outra coisa que resolve muito essa opção é você fazer uma seleção numa área onde você não quer que aconteça nada com ela. Pode distorcer tudo, menos o que eu selecionei. Para isso você vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar aqui essa abinha onde tem as opções de seleção. A gente vai ver essas ferramentas de seleção mais para frente, mas por enquanto eu só quero te dar esse exemplo. Ó. Vou clicar aqui, essa ferramenta de seleção. Se ela não estiver aparecendo aqui, clique segura, você tem várias opções. É a primeira. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na tela, segura o clique e arrasta. E aí passa em volta aqui dos nossos amigos, tá? Em volta deles e da bike. Fiz essa seleção. Agora eu vou ter que salvar essa seleção para que depois quando eu use aquele Content Aware, ele saiba quem são eles. Então eu vou vir em Select e eu vou colocar essa opção, Save Selection. Coloquei Save Selection, ele tem a opção de que arquivo eu quero salvar, é esse mesmo, né? Esse é o nome da minha imagem. Eu tenho o canal que eu quero fazer isso, pode deixar novo. E o nome, eu vou deixar aqui o nome Seleção para não mexer. Muito bem, certo? Deixei aqui para adicionar um novo canal. Vou dar um OK. Quando eu faço isso, não mudou nada. Eu vou tirar a seleção primeiro, ó, Select, eu vou colocar Deselect para tirar essa seleção em volta. E agora sim, vamos lá, em Edit, Content Aware Scale. E aí o que acontece? Aqui em Protect, desculpe, eu tinha ido errado aqui antes, mas agora sim, em vez de None, eu vou colocar o nome daquela seleção que eu acabei de fazer. Então eu vou colocar Seleção para não mexer, ou seja, não distorça de forma alguma a seleção que eu tinha feito. E agora eu posso clicar e arrastar, olha lá. Meu, ele distorce tudo, mas os personagens ali ele não distorce. A não ser que eu passe da proporção deles e faça isso aqui, né? Mas você pode ver que eu consegui reduzir quase a metade da largura da imagem e ele não distorceu as pessoas. Isso se eu usar também, ó, para cima e para baixo também funciona, tá? Ele já ajusta isso aqui para mim. Então essa é uma maneira legal que você tem às vezes de reajustar alguma imagem, que de repente, por exemplo, essa, você fala, vamos dizer que a pessoa aqui, ela não quis fotografar esse lado esquerdo do mar, ele queria deixar só as pessoas.
Então você pode usar a opção aqui, ó, Content Aware, proteger a seleção, jogar para o lado. Quer finalizar? Vem aqui, ó, e aperta essa opção de OK. E aí ele vai finalizar essa opção. Às vezes ele demora um pouco, tá? Dependendo do tipo de modificação que você fez aqui no caso, mas aí ele deixa, ó, ele move todos aqueles negócios e deixa a imagem mais centralizada. Agora eu vou te mostrar algumas informações sobre a imagem, tá? Eu vou abrir aqui embaixo, ó, no MiniBridge. Vamos abrir a imagem da nossa amiga aqui, que eu não lembro, nunca lembro o nome dela, que é a mina lá do Legalmente Loira. O nome dessa imagem é dentes2.jpg. Então eu queria te falar algumas coisas, tá, sobre esse tipo de imagem. Primeiro, a gente tem aqui no painel de imagem algumas opções que a gente pode usar, como Image Size e Canvas Size. Image Size, quando eu clico, ele mostra para mim qual é o tamanho da minha imagem. Então eu tenho aqui a largura dessa imagem, ela tem 3.000 pixels e ela tem 2.250 pixels de altura. A resolução dela está em 72. Eu também posso vir aqui no caso e trocar. Pô, beleza, eu estou vendo em pixel, mas e se eu quiser saber quanto era isso em centímetros? Então eu posso clicar de pixels e colocar centímetros. Olha lá, ele está falando para mim que são 105 por 79. Se eu quiser, eu posso trocar também a resolução desse cara aqui, ó, tá? De 72 que estava a imagem, eu coloquei, por exemplo, 300. Por esse painel você pode acessar essas opções aqui. Você também tem como clicar aqui do lado, ó, tá? E arrastar a imagem para lá e para cá. E você tem as opções de clicar em menos para distanciar ou mais para aumentar. Aqui no meio ele te dá a porcentagem, tá? De zoom que você está visualizando desse cara, dessa imagem. Esse cara eu quero dizer a imagem, tá? Não é a mina, eu sei que ela é uma mulher. E aqui, ó, você tem algumas opções também dele reajustar esse tamanho de imagem que você está utilizando para algumas pré-definições, como por exemplo aqui, a imagem tem tanto, né? Mas quando eu clico aqui, ó, em Fit To, aí eu tenho Custom e eu posso escolher um outro aqui, sei lá, 960 por não sei quanto. E aí eu posso deixar a imagem reajustada. É lógico, né, que eu vou deixar Custom de novo, é lógico que tem essas pré-definições, mas eu mesmo posso ir lá e colocar. Vamos dizer que eu queira que seja 15 centímetros por... Vou deixar aqui a mesma proporção, tá? 11 centímetros mais ou menos. Resolução vou colocar 300. Se eu quiser reajustar o formato dessa imagem para essas novas medidas que eu coloquei, é só vir aqui e dar OK, tá? Reajusta, claro, né? Coloca as medidas que você quer, usa o tipo de medida que você quer aqui, dá um OK. Você vê que a imagem agora foi reajustada e se você entrar de novo em Image Size, você vai ver que ela está naquele formato que você deixou. Eu vou dar um cancelar e vou dar um Ctrl Z. Então essa é uma das maneiras, tá, que você tem de trabalhar. Outra é você aumentar o tamanho de fora da imagem. Uma coisa é você mexer no tamanho da imagem, ele reajusta. Outra é você mexer no tamanho da tela de pintura que você está utilizando, né? O tamanho do seu palco. Então eu posso em Image, em vez de Image Size, Canvas Size. Canvas Size é um pouco parecido. Na verdade, nas versões anteriores era muito mais parecido, agora não é tanto. Mas ainda tem, ó, largura e altura. Aqui você ainda tem as medidas que você quer se basear para trabalhar nessa imagem. Então eu vou deixar em pixel, só para você ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Quando eu coloco pixel, ó, ele muda para mim igual ao Image Size, tá? Por enquanto eu não estou mandando fazer nada. Vamos voltar para centímetros. Essa imagem tem 105 por 79. A diferença do Image Size e Canvas Size também, né, uma das diferenças é que o Canvas Size não tem resolução, ele só tem largura e altura. Mas vamos dizer que essa imagem aqui, né, eu quero deixar um pouco maior em volta e deixar umas bordas aqui. E de 105 de largura, eu quero que ela tenha 115. E de altura de 79, eu quero que tenha 100. Quando eu faço isso, ó, eu tenho as opções também aqui embaixo de falando assim, pô, beleza, você vai ajustar para aumentar um pouco o tamanho, né, da parte externa. A imagem não vai ser mexida, então vai ter que ter uma cor de fundo. Qual é a cor de fundo? Você pode colocar aqui, ó, foreground, background, você tem a opção de branco, preto ou cinza e você tem Other. Quando eu clico em Other, eu posso escolher alguma cor que eu queira. Eu vou deixar branco mesmo. Tá? E aí eu tenho a opção de Anchor, que eu te explico daqui a pouco. Eu vou dar um OK. Quando eu dou um OK, o que acontece? Ele aumentou o tamanho de fora da imagem, tá? Ele não mexeu no tamanho da foto, mas ele aumentou o tamanho de fora, o tamanho do palco. Vou dar um Ctrl Alt Z, vou entrar de novo Image, Canvas Size, e eu vou aumentar de novo. Agora eu vou colocar 150, tá?
por 110. Aqui eu tenho Anchor, que é legal isso aqui, porque às vezes, aqui por exemplo, tá vendo que tem uma bolinha bem no meio? Ele está dizendo para mim que essa nova medida que eu coloquei, ela vai se basear pelo centro da minha imagem e vai aumentar em volta. Se eu mudar aqui ó, o ponto Anchor, ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai se basear pela esquerda e vai aumentar para a direita. Se eu clicar embaixo aqui, ó, ele fala, ó, ele vai se basear pelo meio embaixo e vai aumentar para eles. Eu vou clicar aqui ó, na direita em cima e você vai ver que a parte branca vai ser jogada tudo para baixo e para a esquerda. Eu vou dar um OK. Da mesma forma, quando eu mexo aqui em Anchor, eu posso escolher a cor, tá? Não se espante com isso aqui, é a mesma opção. Vou dar um OK. Olha lá o que aconteceu. Ele aumentou o tamanho do palco, tá? Mas não mexeu na imagem. E como eu mudei o Anchor Point, ele jogou o Anchor Point na direção que eu tinha mandado ele jogar.